Fala meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Direito com Matheus. Nesse vídeo já estou parando de falar que é o vídeo 10 de 30, 11 de 30, 12 de 30. Você já está me seguindo, você já está inscrito no canal, já está gostando de tudo, então você já sabe que a gente está fazendo uma sequência de 30 vídeos sobre direito imobiliário. E o vídeo de hoje é o terceiro vídeo inserido naquele meio de condomínio, né? Falei sobre o condomínio, tá aqui na descrição do vídeo. Falei também um pouco sobre a convenção do condomínio e a sua importância, né? Sobre o regimento interno. Também tá aqui na descrição o vídeo. Se você não assistiu, dá um pulinho lá. E hoje a gente vai falar sobre os direitos e deveres dos condôminos. Se você der uma olhada no vídeo anterior, a gente terminou falando um pouquinho sobre as sanções, né? Sobre as penalidades aplicadas ao condômino. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os deveres e os direitos dos condôminos. Então não sai daí, fica comigo. Fala pessoal, Matheus Cardoso aqui na área, advogado e professor de Direito Imobiliário, para falar um pouquinho para vocês hoje sobre deveres e direitos dos condôminos. Bom, vamos começar. Sem mais delongas, eu falei no último vídeo sobre a convenção, sobre o regimento interno, que todo condômino tem que seguir aquela lei geral, né? Tudo que estabelece a convenção e o regimento interno do condomínio. O artigo 1335 do Código Civil começa tratando ali um pouquinho dos direitos do condômino. Então, se você está me assistindo, mora em condomínio, possui um imóvel em condomínio, seja uma loja, seja uma sala, não importa, você vai ter o direito, resguardado em lei, de usar, fruir e dispor livremente da sua unidade. Além desses direitos, o Código Civil estabelece também que o condômino tem o direito de votar nas deliberações das assembleias. Então o condômino tem um direito, obviamente, de exercer aquela atividade de deliberação, de votação, do que realmente escolher, né, efetivamente o que vai mudar a sua vida no condomínio. Mas como você vai ver daqui a pouco, existem algumas limitações ao exercício pleno desses direitos. Outro direito interessante também que o Código Civil fala é o direito de usar das áreas comuns conforme a sua destinação. Então ele te dá o direito de usar as áreas comuns, mas já te começa a dar uma limitada, né? Começa a podar um pouquinho as suas áreas, que é o quê? Conforme a sua destinação. Então se você vai usar a piscina, você vai usar a piscina para o fim que a piscina se destina. Se você vai usar a área de lazer de churrasqueira, por exemplo, ali não é o local de jogar futebol, né? E na quadra não é o local de você armar uma churrasqueira. É basicamente isso que o Código Civil está falando, e muito provavelmente a sua convenção vai pegar e vai colar exatamente aquilo ali que o Código Civil falou. Tá bom? Então vamos pular já para a área onde a gente fala um pouquinho dos deveres dos condôminos. Gente, um dos principais deveres essenciais para a vida em condomínio. Todo condômino tem o dever de partilhar das despesas do condomínio. A convenção muito provavelmente vai dizer que você deve partilhar, né, dessas despesas conforme a sua fração ideal. Então é importante que você entenda, saiba direitinho qual é a sua fração ideal do todo. Outras vão falar sobre uma divisão igualitária. É muito comum em condomínios de casas, por exemplo, ou um condomínio com poucas casas ou poucas unidades, onde você pega toda aquela despesa, né, R$1.000, por exemplo, e divide lá pelas 10 unidades de forma igualitária, independente do tamanho, independente da fração ideal que ela ocupe do terreno. Bom, outro dever importantíssimo do condômino, gente, é não realizar obras que comprometam a edificação. Então, Matheus, eu quero fazer uma obra na minha unidade, eu não posso? Você pode, mas comunique o síndico, tenha um acompanhamento de um profissional especializado naquilo ali para ver o projeto, ver o que pode ser feito, qual o limite daquela obra que pode ser feito. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um caso, né, não tem tanto tempo assim, sobre um edifício que caiu no centro do Rio, né? O edifício veio a cair justamente e se apurou que foi por conta de uma obra, né, realizada por uma das unidades. Enfim, imagina você lá no primeiro, segundo, terceiro andar, você começar a derrubar a parede estrutural, por exemplo, ou danifica uma coluna do condomínio, você realmente vai gerar um dano irreparável, nesse caso, por exemplo, a toda a edificação. Então isso é uma restrição que você tem que seguir e é muito importante. Outro ponto interessante, o condomínio não pode alterar a cor da fachada. Então se você mora lá num condomínio residencial e você fala assim, olha, minha varanda aqui está um pouco sem cor, vou pintar de laranja. Só que o seu condomínio inteiro é branco. Imagina a pessoa que está olhando de fora, vai olhar para a fachada do condomínio e vai ver, gente, tem um lugar laranja ali, sabe? Muitos condomínios restringem o uso de ar-condicionados, varal de roupa, por exemplo, cartas, panfletos, por exemplo, de propaganda eleitoral, ou placas de venda ou alugo, porque justamente pode ser considerado uma alteração de fachada. Outro dever do condômino é dar à sua unidade a mesma destinação do todo.
O que é isso? Você não pode chegar num condomínio, por exemplo, residencial e fazer da sua casa um escritório, do seu imóvel um escritório para fins comerciais. E vice-versa, você não pode chegar lá num condomínio residencial e falar, olha, agora aqui eu não moro mais aqui vai ser o meu consultório dentário. Aqui eu vou atender os meus pacientes, por exemplo, agora eu faço aqui consultas, agora eu advogo aqui. É diferente do home office, tá, gente? Você não pode alterar a destinação. Você pode, obviamente, trabalhar de casa, não tem problema algum. Mas você não pode deixar de morar ali, deixar de usar para fins residenciais e começar a utilizar para fins comerciais, atendendo pessoas e aquele fluxo de pessoas ali. Realmente a convenção não vai permitir isso e o Código Civil também estabelece isso. A lei estabelece também que você não pode prejudicar o sossego e o bem-estar dos demais condôminos, né? Aquele condômino chamado condômino antissocial, aquela pessoa que faz o barulho quando não deve, aquela pessoa que faz uma obra, por exemplo, fora do horário permitido. Essa pessoa está atrapalhando o sossego e o convívio com as demais pessoas. Nem todo mundo, gente, sabe conviver em condomínio, né? A gente tem muitos casos aí de pessoas que não poderiam, não deveriam jamais morar próximos de outras pessoas. E essa pessoa a gente classifica no direito como condômino antissocial. A lei estabelece, gente, penalidades severas para esse tipo de condômino. Quando fica constatado, né, que reiteradas vezes aquele condômino praticou atividades, né, que não condizem com a vida em condomínio, ele vai ser severamente penalizado. Essa penalidade pode chegar até 10 vezes a cota condominial. O artigo 1337 do Código Civil, parágrafo único, ele fala exatamente sobre essa figura do condômino antissocial. Então você pode sim ser multado de forma severa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo não busca esgotar todos os deveres e direitos dos condôminos, mas sim, como eu sempre falo, os principais, para que você entenda que o condomínio, né, a vida em condomínio, é muito mais do que chegar na sua casa e ir embora da sua casa. Existem várias regras a serem seguidas, vários deveres dos condôminos, sempre lembrando, gente, não deixe de pagar sua cota condominial. Ela é muito importante. Eu advogo para inúmeros condomínios com ações de cobrança, execução de cota condominial, por exemplo, e a gente vê que a inadimplência tem crescido cada vez mais. A gente sabe que muitas vezes a pessoa não deixa de pagar porque não quer, mas porque não pode, porque ocorreu algum problema. Procure sempre o condomínio para negociar a sua cota condominial, porque o seu imóvel pode ser levado a leilão, pode ser penhorado. A gente já falou sobre isso aqui, tá bom? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, seu amigo síndico, condômino, conselheiro do condomínio. O importante é que chegue no maior número de pessoas possível, tá bom? Até a próxima então!